Sobrou para mim o último desafio, né? Segurar o pique da plateia. Mas vamos lá, vamos fazer esse trabalho que eu estou muito feliz, né? Particularmente, assim, óbvio que é um tema que eu já estudo há mais de 10 anos. Sou há 23 anos psicóloga clínica, sou fissurada, então, nessas questões de comportamento econômico. E gosto muito de vir a São Paulo também, sou de Porto Alegre, cheguei hoje pela manhã. Podem me convidar mais seguidamente. Mas eu acho que assim, esse é um tema extremamente interessante. Falar em educação financeira, como o Velasquez disse, educação é um processo de longo prazo, né? Só que a gente não pode esperar ter uma população completamente educada financeiramente, né? Essas pessoas ainda não sabem muito bem como consumir, imagina, pensar numa proteção para curto e para longo prazo. Então, a gente tem um desafio que é enorme e a ideia é poder trazer... como o Dr. Penteado comentou, sim, todos nós erramos, né? Errar é humano. Então, nós que trabalhamos nesse segmento e nós que queremos melhorar a proteção para toda a população, a gente precisa entender fundamentalmente por que as pessoas erram, por que nós erramos, mais do que acertamos, e muitas vezes a gente erra, mesmo não sendo a nossa intenção, e como é que a gente pode fazer para tentar contornar esses erros, tá ok? Então, vamos começar aqui falando sobre os bloqueios psicológicos para o consumo do seguro. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, algumas anomalias aí no mercado de seguros, né? Por que existe uma maior propensão de compra de seguros depois de um desastre? Já repararam nisso? Claro. Por que isso acontece? Por que as pessoas preferem franquias mais baixas? Ou por que elas cancelam um seguro depois de um tempo de sinistro? Por que as pessoas reduzem a proteção quando a probabilidade de risco é muito baixa? Outra anomalia. Por que as pessoas preferem manter o status quo? Daqui um pouquinho não reajustam, né, uma contribuição, um benefício, plano de previdência. E aí a gente olha alguns números assim do setor. Penetração do seguro de vida no Brasil, 10%. Dado do último CONEC, outubro do ano passado, seguro de automóvel 63%, previdência complementar 8,7%. Por que as pessoas não contratam seguro de vida e previdência complementar? Como deveriam, né? População, estamos falando de pessoas que estão conscientes que se corre riscos, mas mesmo assim não contratam. Por que as pessoas têm um plano de saúde suplementar, mas não têm plano de previdência complementar? A gente contrata plano de saúde suplementar porque a gente sabe que não dá para contar com o SUS, mas a gente espera contar com o INSS? O que está acontecendo que as pessoas ainda não se deram conta disso, né? Então, pessoal, a Ana falando em sou casada com um atuário, fiz um segundo casamento há 10 anos atrás, quando a gente se deu conta daqui um pouquinho que as nossas áreas, psicologia e ciências atuariais, tinham muitas coisas afim. E aí passamos a estudar um assunto que cada vez mais é extremamente interessante, que é a psicologia econômica, né? O que está por trás do comportamento das pessoas quando elas pensam em riscos e em proteção? Por que as pessoas daqui um pouquinho cometem essas anomalias e como a gente pode explicar isso, né? A partir de então, depois que nós fizemos a formação em psicologia econômica aqui em São Paulo, eu passei a atuar muito na parte assim, de sensibilização, na parte de desenho ou redesenho de ambientes onde as pessoas fazem sua tomada de decisão, principalmente trabalhando com seguradoras e planos e fundos de pensão, né? Então, o que a gente observa com esses dados que a gente foi trazendo aqui? Que a maioria das pessoas está desprotegida contra riscos de curto e de longo prazo. As pessoas estão desprotegidas, estão despreparadas para se defrontarem com o risco de invalidez, de doenças incapacitantes, de morte e de longevidade. Não é isso que os números nos trazem? Então, a gente tem aqui no Brasil, e também não é só no Brasil, tem alguns estudos que se a gente for ampliar aí, que há uma lacuna muito grande entre a proteção real e a proteção necessária. As pessoas estão desprezando alguns itens de segurança na sua vida. Vocês já andam sem cinto de segurança quando vão andar de carro? Vocês deixam o cinto de segurança para trás? Não, né? Vocês não utilizam o cinto quando vão andar de avião? Vocês deixam para trás, né?
Não colocam um colete salva-vidas se vão andar num barco ou numa lancha? Pois é, não, a gente não faz isso. Por que a gente não faz? Só que o que acontece quando a gente pensa em seguro e proteção, as pessoas estão desprezando esses itens de segurança, estão deixando para trás. E o risco maior é para a vida das próprias pessoas, né? Então, pessoal, como é que a gente pode explicar, do ponto de vista do comportamento econômico das pessoas, essas demandas de seguros? A gente tem que entender que compra de seguro é uma compra um tanto quanto complicada. Na verdade, as compras que a gente faz no dia a dia, a tomada de decisão, ela é baseada nas experiências que a gente teve no passado e a gente faz rapidamente, né? Então, basicamente, a gente tem 2 passos aí. Identifica a necessidade, escolhe e compra. Por isso, é um processo bastante simples e repetitivo. Agora, quando a gente pensa em produtos mais complexos, produtos sofisticados, a gente passa de 2 para 4 etapas, né? A gente tem que reconhecer o problema. Qual o percentual da população que reconhece o problema de segurança e de proteção? A gente viu que é extremamente baixo, né? Para depois poder buscar informações sobre esse produto, avaliar, selecionar dentre todas aquelas opções a que melhor cabe, para depois escolher e comprar. Então, a venda, a comercialização de produtos de seguro é bastante complexa, né? O que a gente pode fazer? Utilizando as ideias da psicologia econômica, somando a fatores institucionais, legais, regulatórios e socioeconômicos, a gente consegue perceber e entender melhor, aprofundar como os consumidores tomam as suas decisões de compra. É óbvio que a gente sabe que produtos de seguro são produtos extremamente relevantes, necessários e essenciais para a população. Mas as pessoas não têm essa consciência. Ou, às vezes, têm essa consciência, mas não têm a atitude de adquirir. Então, a gente junta esses fatores para conseguir entender um pouco mais a tomada de decisão de compras. E é claro que eu vou ficar dentro da área da psicologia econômica, como a gente pode abordar sobre esse ângulo. Dá uma situada rápida aqui em psicologia econômica. Quem tem algum conhecimento, já participou de algum curso, já leu alguma coisa a respeito? Porque essa área é uma área muito recente aqui no Brasil. Ela veio para cá em 1994, com a doutora Vera Rita, uma psicóloga paulista. Mas é uma área assim, que já começou a ser bem desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa, lá no final da década de 1960, 1970. E ela é uma ciência experimental, portanto, ela é baseada em quê? Em métodos, em estudos científicos. Tá? Então, a gente vai para laboratório, a gente vai fazer pesquisa, se faz experimentos, né? Com consumidores, com pessoas, principalmente tentando entender como é que as pessoas tomam decisões. E ela é uma ciência transdisciplinar, porque ela vai reunir estudos da economia, estudos da psicologia e estudos da neurociências. Reunindo essas 3 áreas de estudos, a gente procura entender como nós tomamos decisões. Já existem hoje, pessoal, 4 áreas ou 4 grandes disciplinas que estudam o comportamento econômico das pessoas, não só a psicologia econômica. Dali nasceu, dessas outras 3 áreas da junção dos estudos da economia, da psicologia e da neurociências, além da psicologia econômica, a economia comportamental, a neuroeconomia, que é a ciência mais recente, e as finanças comportamentais. Todas elas têm o mesmo objeto de estudos. E elas têm uma visão bem mais ampla sobre as decisões econômicas, os comportamentos econômicos. A gente imagina que decisão econômica é aquela que a gente tem, aquela escolha, aquele comportamento que a gente tem em relação ao nosso dinheiro. Não, não se restringe, como eu disse, essas 4 ciências entendem decisões econômicas como a gente gerencia, como a gente administra todos os recursos que são finitos na nossa vida. Dinheiro é finito? Sim, um dia pode acabar, né? Mas o nosso tempo também é finito. Como a gente consegue administrar o nosso tempo? Como a gente administra os nossos esforços?
como a gente administra a nossa saúde, por exemplo, como a gente administra os nossos relacionamentos e, por último, que é uma coisa que está bem mais consciente para as pessoas, como a gente administra os nossos recursos naturais. Então, se a gente fosse escolher um símbolo, né, para a psicologia econômica e as outras ciências, a sustentabilidade é que é a palavra-chave dessa história toda em termos de administração e de gerenciamento. E tudo isso, pessoal, sempre pensando que nós, seres humanos, vivemos em ambientes de incerteza, de risco, de ganhos, de perdas, tendo que considerar nossas decisões sempre no presente e no futuro. Tá? Então, é um tanto quanto complexo para a gente entender as nossas decisões econômicas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, então, de comportamentos econômicos. Então, a psicologia econômica ela não fica só na questão microeconômica, mas também macroeconômica. Tá? Então, tem tudo a ver aí com a Semana de Educação Financeira. E me respondam agora, vocês acordam com vontade de comprar sabonete? Que loucura é essa? Por quê? Por que a Luciane está me perguntando uma coisa dessas? Quem aí acorda com vontade de comprar sabonete? Ninguém, né? Mas vocês sabem como é que aconteceu a história aí do uso do sabonete? Nem sempre foi uma necessidade. Tá? Segundo as invenções aí do século XIX, a fabricação industrial, então, só aconteceu no século XIX, depois de campanhas dos distribuidores e fabricantes dos Estados Unidos e Europa, de conscientização da população sobre a importância do uso para uma saúde melhor. O que aconteceu a partir dali do século XIX? Todas as pessoas conseguiram entender o papel e a importância do sabonete nas suas vidas. O que essas pessoas fizeram? A indústria, né, e os fabricantes trabalharam fundamentalmente isso aqui, ó, conceito. Não trabalharam um produto, gente. O meu produto, o meu sabonete é melhor do que o outro, né? A partir do momento que as pessoas se deram conta da diferença dos produtos de higiene na sua vida, a gente não precisa mais pensar nisso, né? Isso passa a ser automaticamente uma introjeção do conceito. Hoje em dia ninguém mais precisa ter vontade para comprar. Está resolvido o problema. E eu acho que a questão do seguro, dos produtos de seguro, passam sim muito pela questão da gente trabalhar muito o conceito. Tá? Antes do produto. Não adianta a gente oferecer um produto se a pessoa não tem ainda introjetada a noção onde é que isso cabe na minha vida, que diferença isso vai fazer na minha vida eu ter ou não ter. Né? O produto é consequência. Todos nós, seres humanos, nos atrapalhamos muito com duas palavrinhas. Desejo, que é tudo aquilo que a gente tem vontade de ter, de obter, mas nem sempre é o essencial. Estou te atrapalhando aqui, fica à vontade. E a segunda palavrinha, essa daqui, ó, necessidade. É aquilo que é extremamente importante, essencial e indispensável para o seu bem-estar e para a sua família. Seguro é desejo ou é necessidade? As pessoas acordam com vontade de fazer um plano de previdência complementar? Não, ainda não. Quem sabe, né? Esse é o nosso desejo, né? Mas a gente tem que entender e tem que fazer com que as pessoas entendam, e esse é o papel, é uma responsabilidade nossa, de transformar os produtos de seguro numa necessidade. Conhecem a pirâmide de Maslow? Já ouviram falar, né, do psicólogo Abraham Maslow? Pois é, em 1946, ele fez um estudo onde ele considerou que depois das necessidades fisiológicas, as mais básicas, como sono, alimentação, por exemplo, vêm as necessidades de segurança. Onde é que estão os produtos de seguro? Gente, depois das necessidades básicas, a necessidade de proteger patrimônio, saúde, bens, é a próxima, é a seguinte. Mas não é o que a gente vê por aí, né? O que acontece? A ideia de que os consumidores adquirem seguros para satisfazer uma necessidade de segurança deveria ser assim, já que é o segundo item na base da pirâmide, não acontece. Né? A coisa é muito mais complexa, não é assim tão simples. Vamos entender por que isso acontece. Este ano perdemos um dos maiores estudiosos, se não o maior, da sociedade pós-moderna, Zygmunt Bauman, né?
E ele tem uma frase, dentro de todos os livros e escritos dele, sobre a sociedade líquida, né? Que nós vivemos atualmente o fim do futuro. Nós estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá. Como é que eram há 40, 50 anos atrás? Os nossos antepassados, primeiro, não miravam o que eles queriam no futuro para depois basear as suas decisões no presente? Era assim que a gente fazia, né? Hoje as coisas, o que acontecem? Parece que o futuro é uma coisa que não existe. A gente está muito preso a uma questão de curto prazismo. A gente quer ter tudo agora, hoje, né? Não dá para esperar, né? E quando a gente fala em seguros, a gente está falando em quê? Não em imediatismo. Futuro, um futuro mais longínquo, mais distante, ou um pouco mais curto no tempo, né? O problema é que o Maslow não conhecia a sociedade atual, né? Hoje a gente inverteu essa pirâmide toda e o que as pessoas buscam depois das necessidades básicas? Autorrealização. Todo mundo quer se realizar. Mas as pessoas não se preocupam em proteger esses sonhos, construir, né, em bases bem sedimentadas. Então, o que o Bauman nos trazia? Tem um outro psicólogo, Geoffrey Miller, que estuda o consumo desde que saímos das cavernas. Ele nos coloca que a meta social hoje qual é, pessoal? Fazer bonito para os outros. Por isso que nós estamos cada vez mais dando importância para as coisas que temos. O ter é predominante, né? Predominante ao ser, né? Então a gente está vivendo cada vez mais numa sociedade que é muito rápida, é uma sociedade que consome as coisas de uma velocidade muito grande porque quer satisfazer cada vez mais as suas necessidades de autorrealização e cada vez pensa menos no futuro, né? Vocês já pensaram se nessa nossa sociedade atual aí, por exemplo, produtos de seguro dão likes no Facebook? Vocês já fizeram esse teste? Bota lá que tu tem um plano de previdência ou fez um seguro de saúde, um seguro de vida, um AP. Vocês postam isso nas redes sociais? Por quê? Quem é que vai curtir uma coisa dessas? Então, cuidado com o que a gente compartilha. A gente compartilha aquilo em que a gente acredita também, né? A gente precisa mudar essas coisas aqui, né? Esse cenário a gente tem que mudar. Tem que dar muito like para isso, né? Que acontece, pessoal? Quando a gente olha para a economia tradicional, a economia clássica, né? Ela trabalha com a figura do homo econômicos. E o homo econômicos é aquele cara que toma decisão racionalmente, que compara custo-benefício e sempre vai escolher a melhor opção. Quantas pessoas vocês conhecem que agem assim? Ah, pois é um problema, né? Então, assim, essa pessoa não existe, né? A gente está falando aqui de uma ficção científica. Nós, na psicologia econômica, nós trabalhamos com uma outra figurinha que se chama seres humanos, né? E aí a gente não tem uma racionalidade que é perfeita, longe disso, a gente tem uma racionalidade que é limitada. Nós somos muito menos racionais do que a teoria econômica presume. A gente comete erros de decisão, está aqui a explicação de que errar é humano, por que a gente erra. E esses erros de decisão, pessoal, os pesquisadores já conseguiram sistematizar e identificar, e esses erros são previsíveis. O pior é isso, a gente erra, sabe que erra, vai lá e erra de novo, tá? Então, a figura que vai ilustrar os seres humanos é esse carinha aqui. Conhecem? Qual é a grande característica aí do tio Homer? Ele é um cara extremamente burro, impulsivo, tá? Esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente lida, sim, porque todos nós temos um Homer Simpson dentro de nós. Como é que a gente lida com o nosso lado Homer Simpson, né? E esse é o grande desafio, porque os nossos clientes ou futuros clientes têm um lado Homer Simpson dentro deles e a gente tem que conseguir fazer contato, comunicar, estabelecer uma comunicação, uma relação com eles.
Então, pessoal, alguns exemplos aí do Homer Simpson, né? Quando é que acaba a dieta, gente? A gente começa extremamente bem intencionado, a gente sabe que precisa, chegou a sobremesa na mesa, balaus, né? Não é mais o Homo Econômicos que está agindo, é o Homer Simpson. A gente se inscreve, paga o plano anual de academia de ginástica, mas a gente vai ali 1, 2 semanas, no segundo mês já não está mais conseguindo. A gente sabe que não deve, mas faz, não adianta, né? A gente deixa para entregar a declaração do imposto de renda quando? Metade dos brasileiros, isso é dado, entrega na última semana. E todo ano a gente diz, não, no ano que vem vai ser diferente, vamos organizar, né? Nosso lado do Homer Simpson. Por que a gente compra tanta coisa que a gente não precisa? Não é nem que não pode. A gente não precisa. Nosso lado Homer Simpson. E aí a gente tem 3 figurinhas aqui carimbadas com o Prêmio Nobel, psicólogos e economistas que desenvolveram trabalhos e que por isso receberam o Nobel na área da psicologia econômica e da economia comportamental. O primeiro deles, o Herbert Simon, Nobel de Economia em 1978. Esse cara era psicólogo e economista e ele desenvolveu toda uma teoria que a gente chama da racionalidade limitada. Então, as pessoas tomam decisões com uma racionalidade limitada, contentando-se com decisões satisfatórias. Estamos longe de sermos pessoas que sempre tomamos decisões ótimas e perfeitas. Nós temos decisões que são satisfatórias e outras não. Mais recentemente, então, em 2002, nós temos o Daniel Kahneman, que é um psicólogo, Nobel de Economia, então, em 2002. Ele, em parceria com seu colega, o Amos Tversky, que só não ganhou o prêmio Nobel porque faleceu em 96, desenvolveram 2 grandes estudos. Eles conseguiram mapear todos os erros de decisões que nós, seres humanos, cometemos. Tá? São mais de 20. E eles desenvolveram a teoria do prospecto, que depois eu vou falar um pouquinho mais adiante. E eles nos colocam que em situações de incerteza e risco, nada a ver com seguros, né? O que acontece? Nós temos a tendência a não avaliar cuidadosamente as alternativas e acabamos tomando atalhos. E esses atalhos normalmente fazem com que a gente tenhamos decisões equivocadas. E agora, em 2013, o economista o Robert Shiller também, né, recebeu então o Nobel de Economia. Ele é um cara que conseguiu introduzir as ideias da psicologia econômica, das finanças comportamentais no mercado. Ele nos coloca que há mais de um século os psicólogos, que vão desde Freud ao Daniel Kahneman, nos ensinam que as pessoas costumam tomar decisões que não são do seu melhor interesse. As pessoas não fazem aquilo que realmente é bom para elas. Paradoxo, né, gente? A gente odeia errar, mas a gente erra muito, né? Aqui nós temos o Dan Ariely, que é professor de psicologia e de economia comportamental nos Estados Unidos, também é um grande teórico na área da economia comportamental, e ele nos diz que é verdade que, do ponto de vista, né, da economia comportamental, nós somos falíveis, facilmente confusos, não tão inteligentes e, muitas vezes, irracionais. Nós somos muito mais parecidos com o Homer Simpson do que como o Superman. Ruim a gente perceber isso, né? Mas se o cenário estava ruim, né? Na palestra anterior, o Antônio colocava, né, da questão da saúde, como é complicada. A nossa questão interna, as nossas leis internas também são bem complicadas, né? E a gente precisa dar conta disso, né? Se a gente quiser tomar melhores decisões na vida. Então, pessoal, isso é fato, tá? Já está constatado por 4 ciências que nós não somos 100% racionais, nós somos falíveis. E tudo isso em função de um estudo que foi feito e conseguiu-se chegar ao entendimento de que nós nascemos aí com 2 processadores de informação. Nós temos 2 formas para tomar decisões. Tá? A primeira delas é conhecida como pensar rápido. Tá? E as características básicas desse processador de informação, que é um processador que é Pentium, é muito rápido, tá?
intuitivo, ele é um sistema intuitivo, então quando as pessoas perguntam onde é que está a minha intuição, né? Tá ali, ó, é nesse sistema, no pensar rápido. Ele é automático. Se ele é automático, gente, ele funciona sozinho, né? Quando eu vejo, ele salta para alguma conclusão, para alguma escolha. Ele é impulsivo, ele é inconsciente. Qual o problema? Qual o problema disso? A gente não tem consciência quando ele está operando, né? E um outro problema é que ele nunca pode ser desligado. Se eu perguntar para vocês, 2 mais 2, quanto é que é? Rapidamente, o número 4 vem à cabeça de vocês. Vocês precisaram pensar para dar essa resposta? Não, essa resposta já é uma resposta intuitiva. Foi uma resposta impulsiva e automática, não é verdade? Esse sistema, pessoal, a gente precisa entender que ele foi constituído na nossa evolução aí da espécie para dar conta de situações muito básicas de sobrevivência. Se eu jogar algum objeto agora para vocês, qual vai ser a tendência? Vocês vão tentar escapar, né? Vão tentar sair fora para se proteger. Então, ele é um sistema extremamente importante e essas são as características dele. Esse sistema, o Daniel Kahneman traz bem descrito no livro dele, mas tem um outro cara, o pai das finanças comportamentais, o Richard Thaler, que ele ilustra com a seguinte figura. Olha aqui o cara de novo. Falou no nosso lado Homer Simpson, a gente entende que é o nosso pensar rápido que está atuando. Tá? Mas, paralelo a ele, tem um outro processador, que aí eu chamo processador Lentium. Tem o Pentium lá de um lado e aqui o Lentium. E isso não tem nada a ver com o lado direito e esquerdo do cérebro, tá, pessoal? Então, todos nós nascemos com esses dois sistemas. Ele é conhecido como pensar lento. Tá? Ao contrário do pensar rápido, ele é um sistema que é lógico, ele é reflexivo, ele é formal, consciente e ele tem um botão de liga e desliga. Quando é que a gente liga ele? Quando o nosso lado Homer Simpson não resolve a questão. Tá? Então, ele precisa da nossa deliberação, da nossa vontade para que ele seja ligado. Sabem qual é o personagem que ilustra aí para o Taylor esse sistema lento? Conhecem, né? Dr. Spock. É ou não é? Ele tem um computador no lugar do cérebro. Né? Então, pessoal, o que acontece? Esses dois sistemas de processamento de informação que vão fazer com que a gente tome decisões, que a gente escolha, eles são passivos. Qualquer um dos dois sistemas são passíveis de erro. Né? O que nós chamamos de erros de decisão ou vieses de decisão. E é isso que a psicologia econômica estuda e procura cada vez mais tentar diminuir a probabilidade desses erros acontecerem. Fazer com que a gente tome decisões melhores. Vocês já pararam para pensar por quê? Que a gente não gosta de correr risco. A gente sabe, a gente tem temor a riscos. A gente até reconhece a necessidade de se proteger contra os riscos, mas mesmo assim a gente não contrata produtos de proteção, de segurança, como a gente deveria. Trouxe aqui para vocês, hoje tem mais de 2 dezenas aí de vieses descritos. Escolhi falar sobre 3 vieses que eu acho que tem muito a ver com a questão do consumo do seguro. Tá? Esses vieses eles também são conhecidos, a gente pode aqui denominar como os bloqueios psicológicos, então, para o consumo do seguro. O primeiro deles é o otimismo excessivo. Depois nós vamos falar sobre a procrastinação, esse palavrão, né, mas que é tão comum no nosso dia a dia, empurrar com a barriga. E aversão às perdas, que tem tudo a ver ali com a teoria do prospecto do Kahneman e do Tversky. Antes de começar a falar sobre os bloqueios psicológicos, deixa eu tomar uma aguinha aqui, quero convidar vocês para fazerem uma rápida dinâmica. O psicólogo gosta muito de dinâmica. Né? Como que eu não vou trazer uma dinâmica para vocês? Mas essa é muito rápida e simples. Tá? Queria que vocês rapidamente fechassem os olhos. E vamos fazer aí o de volta para o futuro. Tá? Por que fechar os olhos? Porque a gente consegue imaginar, criar uma cena mental melhor se a gente diminuir os estímulos externos. Tá? Então, por favor, fechem os olhos. Não vai ganhar certificado quem ficar de olho aberto. Agora façam o seguinte. Se imagine com 75 anos de idade. Tá?
Como é que é um dia a dia normal, comum de vocês aos 75 anos de idade? Que não precisa, né? Vai ser um exercício real e não de imaginação. Imagine como é que vocês estão fisicamente, qual é o estado de vocês, aonde vocês estão, com quem vocês estão, o que vocês estão fazendo. Como é um dia a dia de vocês aí aos 75 anos? Estão conseguindo fazer com que o filminho passe na cabeça? Ok. Eu disse que ia ser rápido, né? Podem abrir os olhos. Conseguiram se imaginar aos 75? Sim? Tem alguém que não conseguiu se imaginar aos 75? Não? Tá. Alguém quer comentar a experiência? Gente, não riam, mas eu me imaginei aos 75 anos, Suzana Vieira, com um namoradinho novo e cheia da grana, né? Gente, alguém aí de vocês, por exemplo, se visualizou doente? Uma pessoa, alguém em um hospital, num leito de hospital? Alguém numa clínica geriátrica? Viúvo, viúva? Uhum. Com alguma doença do tipo... Só uma pessoa? Um Alzheimer? Um câncer? Mas o que é interessante a gente observar com esse exercício muito simples e rápido, pessoal, e isso é o que acaba acontecendo, que vocês têm que entender com a cabeça dos consumidores aí de seguro e previdência, é que, na real, e aí eu precisei da ajuda aí do marido para calcular, se a gente for utilizar aí uma idade média aqui do grupo, que não é de, pode ser de 35, vou ter que usar um parâmetro aí qualquer, segundo essa tábua de mortalidade, gente, 1/3 de vocês já não estaria vivo. Alguém aqui chegou a pensar nisso? Na possibilidade de não estar vivo? 1/3 não estaria vivo. O que acontece, gente? Esse exercício ele ilustra bem o viés do otimismo excessivo. Ser otimista não é um problema, é ótimo. Não estou falando aqui do otimismo. O probleminha aqui da palavra é o excessivo, tá? O que acontece, gente? Nós fomos programados, tá? Para prever o mundo, para ver o mundo sempre pelo lado positivo. Quando a gente quer falar em proteção, em risco, em segurança, de cara as pessoas têm a tendência a imaginar que nada de ruim vai me acontecer. Eu vou estar lá na frente, nos 75, com os netos, casado, com saúde, recebendo o teto do INSS, né? Morando numa praia, acordando às 10 horas da manhã, saindo, dando uma caminhada. O problema, gente, é isso aqui. A gente acaba superestimando a probabilidade dos eventos positivos e subestimamos negativos. O que acontece se a gente subestima os eventos negativos? A gente não se prepara, né? Então, a gente aposta muito de que não vai acontecer nada, eu não preciso me preparar. O grande problema do otimismo excessivo é que a gente deixa de ser realista. E aí a gente tem um problema, o nosso setor tem um problema, né? Porque a gente não se prepara nem internamente nem externamente para lidar com essas situações de riscos imprevistos. Segunda perguntinha aqui. O seguro mexe com as emoções, o que vocês acham? Totalmente, claro, né? Até porque já tem estudos aí do neurologista Antônio Damasio, que já conseguiu descobrir e descrever a base biológica da emoção nas tomadas de decisão. Saibam vocês que razão e emoção nunca são separáveis. Tá? Elas estão sempre acontecendo juntas, uma depende da outra. A gente não tem como tomar uma decisão se não tiver uma emoção associada. Tá? É um mecanismo de proteção pelo qual a gente foi programado. E sim, mexe com as nossas emoções. Tá? Numa pesquisa da Wells Fargo,
Para 82% dos pesquisados que eram casados e dependentes, ficar sem dinheiro é uma possibilidade mais assustadora do que a própria morte. 82% das pessoas que já tinham dependentes. E se a gente for abrir, ver outros números dessa pesquisa, 77% dos pesquisados temem durar mais do que os seus próprios recursos na aposentadoria. Vai viver muito, mas vai viver sem grana. 22% prefeririam morrer antes de não ter dinheiro suficiente para ter uma vida confortável na aposentadoria. 41% das pessoas na faixa dos 50 anos não guarda nada, eu disse nada, para aposentadoria, e 48% admitiram que não terão dinheiro suficiente para aposentadoria. Então, é um quadro negro, é um quadro de otimismo excessivo, né? O que acontece, gente? Risco de longevidade, né? Probleminha básico aquele, da gente viver muito, mas não ter fôlego financeiro para viver muito, né? Essa possibilidade dos ativos que a gente acumulou ao longo de toda a nossa vida acabar antes da nossa própria vida. Vocês acham que a população está sabendo disso, que isso pode acontecer? Será que ela para pensar nisso? Ou será que tem algum mecanismo psicológico que faz com que ela nem queira pensar nisso? Ah, pois é. Com certeza, né? E se ela não para pensar, o que acontece? Não se prepara, né? Quando a gente fala em risco, todos nós temos alguns temores que são básicos, né? A gente teme o quê? Morrer muito antes do que a gente imagina, tá? E aí, se eu falar em seguro de vida, que, na verdade, o nome deveria ser seguro de morte, né? Mas a gente não consegue nem usar essa denominação porque não cai muito bem, né? Mas, na verdade, a gente está vendendo esse tipo de seguro. A gente vai se deparar com essas situações. Bom, eu tenho que pensar que eu posso morrer muito antes do que eu imagino, né? Eu tenho que imaginar daqui um pouquinho a possibilidade de eu ficar incapaz e ter que depender da ajuda de outras pessoas para fazer as coisas mais básicas na vida. Isso a gente não quer que aconteça com a gente, né? E a gente também não quer perder a nossa capacidade de trabalhar conforme os anos vão passando, não é? Isso acontece com todos nós. Tá? E aí que vem um outro mecanismozinho aí psicológico que descreve bem a postura do avestruz. O que a gente faz diante dessas informações quando são desconfortáveis? Situações que causam desconforto emocional. A gente ignora, né? Só que a gente vai criando pontos cegos, né? E esses pontos cegos saem muito caro para a gente, né? O que acontece? Esse otimismo excessivo, a gente está colocando uma lente de aumento, priorizando só as coisas boas que podem acontecer na vida. Esse otimismo excessivo faz com que a gente comece a evitar determinados assuntos. E se a gente evita determinados assuntos, a gente não considera eles. É como se eles não existissem, né? É uma fuga. É uma fuga. A evitação é uma fuga. Tá? E se a gente não considera, a gente não se prepara. Então, isso é realidade, né? No Brasil, acidentes de trânsito matam 120 pessoas por dia. Por ano, são 43 mil óbitos. Tá? Só para piorar um pouquinho, 500 mil pessoas ficam inválidas, né? Vítimas de acidentes de trânsito. Isso é um reflexo do otimismo excessivo. Isso nunca vai acontecer comigo, vai acontecer com o vizinho, mas não comigo. No Brasil, a cada ano, 60 mil pessoas morrem por homicídios. Batemos o recorde do ano passado, né? Um homicídio a cada 9 minutos, 160 homicídios por dia. A Síria é aqui. 350 mil pessoas morrem por problemas cardíacos, infartos, AVCs. 200 mil morrem ainda em decorrência do tabaco. E 600 mil novos casos de câncer a gente vai ter diagnosticado por dia. Gente, quem é que vai avisar aí para a população que sim, gente, nós somos extremamente frágeis? E como é que a gente faz para conseguir dar conta dessas nossas fragilidades, né? Os produtos de seguro estão aí para conseguir, ao menos, trazer alguma dignidade aí nesses momentos onde a gente passa por uma situação de imprevisto, né? A gente precisa... Lembra da história lá do sabonete? As pessoas ainda não entenderam
que parar para pensar nisso e fazer alguma coisa em relação a isso é uma necessidade, né? A gente ainda não conseguiu disseminar o conceito do seguro, tá? O segundo grande inimigo aí da nossa segurança, da nossa proteção, é a tal da procrastinação. O que é a procrastinação? Empurrar para amanhã, encaminhar para amanhã, empurrar com a barriga, né? Essa é a visão da nossa população atual. Qual é a visão? A gente tem a tendência a... Tá todo mundo com uma epidemia aí de miopia temporal. Porque a gente tem a tendência a estar com uma visão muito curta e restrita no aqui e agora, né? A gente tem uma visão de curto prazismo. A gente passa, às vezes, meses, se não anos, planejando uma festa de casamento, um evento, um aniversário, as férias. Mas o planejamento de vida, quem é que faz? Aquelas metas, mal e porcamente a gente faz algumas metas de final de ano, né, para o ano seguinte. Quantas delas a gente consegue colocar em prática? A maioria vai parar na lista do ano seguinte, né? Então, esse é um problema atual, né? Como é que a gente faz para lidar e para corrigir essa miopia temporal e fazer com que as pessoas tenham uma visão um pouquinho mais esticada lá para o futuro, né? Olha que interessante, 2 psicólogos de uma universidade no Colorado, eles conseguiram identificar os genes responsáveis pela procrastinação. Gente, já nascemos com eles, né? O que a gente faz? Bom, se a gente não pode tirar o gene, a gente pode tentar resolver, né? Criar algumas estratégias para lidar com isso. O que acontece? Na época em que a gente era caçador-coletor, que a gente vivia em cavernas, ter o foco no presente foi extremamente importante e essencial para a gente conseguir sobreviver aqui no planeta, né? Porque a gente não sabia quando ia comer, né? A gente não sabia quando a gente teria disponibilidade de comida, a gente não tinha como armazenar. Então, assim, a gente tinha que ter o foco no presente para poder garantir nossa sobrevivência no futuro, né? Só que agora, essa questão do foco no presente, esse curto prazismo, o que ele faz? Quando a gente tem metas de médio e longo prazo, ele é um obstáculo, ele nos impede esse tal de imediatismo, que a gente consiga ter metas de longo prazo. Imagina ter que esperar, por exemplo, né, para receber... poder... Deixa eu só tomar um golinho. Usufruir os benefícios de um plano de aposentadoria complementar. Né? É difícil, né? A gente tem que botar todo mês ali um dinheirinho e só vai conseguir resgatar isso quantos anos depois? 30? 40? Né? Então, é um desafio para a gente, né? E o problema é que todas as escolhas que a gente faz no dia a dia, no presente, elas vão determinar o tipo de futuro que a gente vai ter, né? Então, a gente precisa olhar melhor para isso, né? E aí a gente vê, assim, uma pessoa que daqui um pouquinho pensa assim, putz, eu queria ter começado, né, a contribuir com um plano de previdência aos 20 anos. Tá, e agora eu já estou com 45. Qual vai ser a tendência dessa pessoa? Ela vai fazer o plano? Agora não dá mais, né? Não é assim que as pessoas pensam, né? E aí eu tenho que trazer o Rossi, né? Porque o Rossi é um exemplo, né, de um profissional e uma pessoa lúcida. E me gravou muito uma frase que ele disse na abertura do painel que ele coordenou no 7º Fórum Nacional de Seguro e Previdência, que aconteceu aqui em São Paulo em 2014. Ele largou uma frase que para mim é lacradora. O futuro é um compromisso inadiável. Gente, uma hora chega. A gente não sabe quando vai chegar, mas uma hora ele chega, né? E para o Rossi chegou quase um ano depois, né? Um ano depois, ele faleceu em novembro de 2015. A gente não sabe quando vai ser o nosso futuro, se esse futuro vai chegar aos 55, aos 54, aos 75, aos 80, mas a gente tem que se preparar, né? As pessoas precisam se preparar. O que acontece, esse imediatismo, essa correria, essa miopia temporal, esse curto prazismo, sem que a gente perceba as coisas que são realmente importantes, a gente vai deixando de lado, né? E o terceiro e grande comportamento que é inimigo da nossa proteção é a aversão às perdas. Alguém aqui gosta de perder alguma coisa? Só peso.
É a única. É a única. Até hoje no consultório ninguém veio me procurar porque ganhou alguma coisa, né? Só se ganhou peso, né? Mas a gente não quer perder cabelo, a gente não, dinheiro, nem pensar tempo, a gente não quer perder absolutamente nada, a gente não quer perder lugar na fila, a gente não quer perder nada, né? Isso já nasceu com a gente também, pessoal. O que acontece? Vamos ver na prática como é que funciona a aversão às perdas. O que vocês sentem mais quando o time de vocês ganha ou quando o time de vocês perde? Estou falando em sentir. O que impacta mais vocês emocionalmente? Quando perde. Dá uma tristeza. Por que quando ganha? Quando perde, o problema dele. O problema é maior. Não, quando perde. Basta ver o número de WhatsApps que vocês recebem quando o time de vocês ganha e quando o time de vocês perde. Né? Tá, pois é. Até hoje não desceu, né? Esse 7-1, eu acho que não vai descer. O que impacta mais vocês? Acharem uma nota de R$100 ou quando vocês botam a mão no bolso aqui para procurar aquele 100 que vocês tinham para pagar estacionamento, meu Deus, onde é que foi parar? O que impacta mais vocês emocionalmente? A perda. A perda, né? Então tá. O pessoal foi para o laboratório para poder pesquisar isso. E aí a gente tem a descrição da teoria do prospecto do Kahneman e do Tversky, que foi descrita em 1979. A gente acha que a gente tem a propensão a ter medo de correr risco, né? Mas eles conseguiram no laboratório descrever que, na verdade, a gente tem muito mais medo de perder. E, às vezes, até a gente corre risco para não perder mais. Tá? Já foram num cassino? Quando é que as pessoas conseguem parar de jogar? Né? Então, o que eles conseguiram comprovar para a gente, pessoal? Que a dor da perda ela é 2 vezes maior que o prazer do ganho. Sabe qual é o problema para o mercado de seguros? Que as pessoas têm a tendência a imaginar que os prêmios, a sentir, tá? E aí é uma sensação, eu não estou falando do nosso lado lógico e racional, mas as pessoas tendem a encarar os prêmios e as contribuições como perdas financeiras. Eles têm que deixar de consumir alguma coisa no presente, aquela satisfação imediata, aquela gratificação instantânea, quase uma necessidade básica, eu preciso, né, daquele aparelho de celular novo, eu preciso daquele relógio, e tem que abrir mão para consumir uma coisa que vai vir desfrutar só muito lá na frente, né? E é por isso, por causa da aversão às perdas, que a gente, por exemplo, não consegue resistir às promoções. E a gente compra coisas que a gente nem precisa, né? Porque a gente pensa assim, putz, nunca teve tão barato. Quando é que eu não posso perder esta oportunidade, né? É por isso também, por causa da aversão às perdas, que a gente come mais no buffet ou no à la carte? Quando que vocês comem mais quando estão no buffet? Porque já paguei, né, gente? Pô, não vou perder, né? Jaque. Aí entra o Jaque em cena e a gente acaba consumindo mais do que devia. A gente gasta mais com cartão ou se a gente tiver que pagar em cash? Tá, isso a gente sabe, mas os caras também foram pesquisar com certeza, né? Porque aquela sensação que a gente tem de tirar daqui um pouquinho 5 notas de 100 do bolso e entregar para o cara, não é a mesma que a gente tem quando a gente tira o nosso cartão de crédito ou de débito, que a gente entrega e depois aquele cartãozinho volta para o bolso. Então, a sensação de perda é maior, sim, né? E aí a gente acaba gastando mais se a gente está fazendo uma compra no cartão, né? Então, procurem andar com dinheiro se vocês precisam economizar, né? Putz, não dá, né? Então, pessoal, isso é interessante a gente poder entender aqui a questão de como é que a gente vai trabalhar essas questões. Pô, as pessoas sentem o prêmio e as contribuições como perda. Por isso que eu sempre digo, quando a gente está falando em seguros, não adianta a gente ficar vendendo que as pessoas vão ganhar lá na frente. Falando que elas vão perder. Isso é muito mais sensibilizador. Mostrar para as pessoas o que elas vão perder do que o que elas vão ganhar. A chance de vocês é de ter, no mínimo, 2 vezes mais de sucesso. Tá? Já que a gente está falando na Semana Nacional de Educação Financeira, né, a gente precisa também entender algumas coisas, principalmente como é que nós, se trabalhamos na indústria, no mercado,
de seguro, somos ou não somos educadores financeiros? Temos ou não temos essa responsabilidade? Né? Pois é, e as pessoas não conseguem nem se organizar para consumir no dia a dia. Já imaginou pensar em investimento, em poupança de curto, de longo prazo? Então, assim, o caminho é grande e desafiador, né? Olha que interessante, agora, em dezembro, alguém chegou a participar da Conferência de Ciências Comportamentais da CVM? Muito interessante esse estudo que a Ellen trouxe, da Universidade da Noruega. E ela trouxe um grande paradoxo que eu quero dividir com vocês, para a gente começar a reavaliar aí nossos programas, nossas intervenções e estratégias de educação financeira. Como vocês sabem, a Noruega é um país nórdico, né? População de 5,2 milhões de habitantes, a economia baseada em petróleo, turismo, é o modelo escandinavo social, uma das nações mais igualitárias do mundo, é o sonho de consumo de qualquer um, né? Tem o IDH mais elevado do mundo, segundo a ONU, e é o segundo maior PIB per capita do mundo, segundo o Banco Mundial. É o paraíso, né? O que acontece? Foi feita uma pesquisa pela Standard & Poor's com 144 países para avaliar o nível de educação financeira da população. Tá? Eles entrevistaram 150 mil pessoas. Basicamente, eles trouxeram questões sobre diversificação de risco, inflação, habilidade numérica e juros compostos. Esses eram os 4 grandes grupos, 20 questões para responder sobre esses 4 temas. O que aconteceu? Que dado triste, né? 2 em cada 3 adultos no mundo são analfabetos financeiros. Agora vem um outro dado interessante. Noruega, ranking, primeiro lugar. Né? O país mais educado financeiramente, tá? Por essa pesquisa. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Deu para ver? Aqui, ó. Não está tão terrível, né? Mas também tá bem mal a situação, né? Olha só, porque olha a ancoragem com quem a gente está fazendo. Se a gente olhar para baixo, é melhor nem olhar, né? Nepal. Agora o problema vem aqui, ó, pessoal. O que acontece? Vocês sabiam que a Noruega hoje ocupa a 3ª posição no ranking da Organização de Cooperação e Desenvolvimento da Economia com maior índice de endividamento familiar? Sabiam disso? Pois é, eu também não sabia. E o pessoal está tendo um problemão tentando estudar por que isso está acontecendo. Eles já têm algumas hipóteses, e algumas delas são essas, né? O consumismo desenfreado, um comportamento perdulário, inadimplência. O que aconteceu? Né? As pessoas estão ficando mimadas pelo Estado, pelo governo. Elas não têm que se preocupar com questões básicas. Por que eu preciso fazer planejamento familiar, planejamento financeiro se eu tenho tudo proporcionado? Né? Então, os jovens, cada vez mais, isso é um problema bem sério na população mais jovem, gastam adoidado, compram itens supérfluos, né? E não se preocupam com essa questão de ter que planejar a vida financeiramente. Então, às vezes... Oi? Sim, sim. E também tem toda essa série de mimos, vamos dizer assim, né? Isso faz com que as pessoas daqui um pouquinho acabem perdendo essa questão de limite, né? E de organização financeira, de luta, né? Então, assim, é uma questão para a gente pensar bem séria, né? Porque, gente, a gente trabalha muito a educação financeira em cima de quê? Ah, pois é, a informação ela é importante, mas ela não é tudo, tá, gente? Até porque a gente sabe, né, que tomate é uma fruta, mas a gente, né, quem tem sabedoria sabe que não pode misturar tomate numa salada de frutas. Gente, informação e conhecimento são coisas diferentes. Eu sei, posso saber uma série de coisas, mas se eu não conseguir aplicar na prática... E aí, pessoal, será que a gente está usando a chave certa aí quando nós, disseminadores, né, da cultura,
de proteção, de previdência, de educação financeira. Será que a gente está conseguindo fazer com que o pessoal tenha acesso ali ao que precisa, ao que vai fazer a diferença? Olha, pessoal, naquele mesmo fórum onde eu assisti o Rossi, eu tive o prazer de assistir o Richard Thaler, como eu disse para vocês, o pai das finanças comportamentais. O cara é simplesmente assessor para as políticas públicas do David Cameron, do Barack Obama, né? E ele disse assim, olha, gente, eu não acredito na forma como vocês fazem educação financeira, e o mundo em geral faz. Tá? A Noruega também faz dessa forma, e por isso que a gente está vendo ali, vamos tentar aprender com o erro deles, né? Ele nos disse assim que ele acredita em intervenções just in time, né? Pequenas intervenções em momentos, principalmente em que a pessoa vai precisar escolher ou tomar uma decisão. Ficar jogando um monte de informação, gente, embaralha tudo. Até porque, vocês lembram lá do nosso lado Homer Simpson e do Spock? Vou passar um dado assustador para vocês. 85% das nossas decisões no dia a dia são tomadas pelo nosso lado Homer Simpson. 85% das nossas decisões. E tem razões que a gente vai ver por que isso acontece, né? E cada vez mais, eu tenho uma teoria, né, que o nosso lobo frontal aqui ele vai diminuir, porque cada vez a gente pensa menos, né? Nós vamos ficar, nossa cabeça vai crescer para trás, porque a gente não tem tempo mais para pensar, a gente tem que responder as coisas de uma forma tão instantânea, a demanda é tão grande, né, que a gente está tomando cada vez decisões mais no piloto automático. Então, pessoal, só saber não basta. Sabe por quê? Exemplo, né? Todo mundo sabe que é importante a atividade física. A Organização Mundial da Saúde diz que a gente precisa praticar 50 minutos, 3 vezes na semana, e aí quase metade da população não realiza. A gente sabe, mas não faz, né? 6 em cada 10 consumidores voltam a ter o nome sujo, né? Depois de estarem, então, inadimplentes, menos de um ano depois de pagarem as dívidas. A gente sabe, mas vai lá e insiste. Lembra da história dos erros previsíveis e sistemáticos? Então, pessoal, aprender é barbada. Sabe o que é complicado? Desaprender. A gente tem que desaprender. Para a gente aprender uma coisa nova, a gente tem que desaprender coisa velha. Sim, a gente tem que liberar espaço na memória. Nosso cérebro tem limite, né? Alguém aqui já tentou mudar um hábito? Mais simples, tipo assim, beber água, mais água ao dia. Como é que foi a experiência? Nem vou perguntar qual foi o hábito, mas dependendo do hábito, pode levar mais tempo. Sério, gente, sério. Para a gente aprender um hábito novo, a gente tem que fazer sinapses novas. E a gente tem que repetir aquele comportamento tantas vezes quanto a gente já repetiu o velho, para que ele entre no lugar do novo. Para que o novo entre no lugar do velho. Dá trabalho. Fora isso, né, que a gente tem que ter um automonitoramento ali, porque a gente sabe que em algum momento a gente pode escorregar e voltar ao velho. Claro que depende de pessoa para pessoa, né, pessoal, principalmente porque tem algumas pessoas que têm mais disciplina e outras nem tanto. Essa é uma questão que entra aí. Motivação. Essa palavrinha, motivação vem da palavra, é derivada da palavra motivo. Gente, ninguém poupa por poupar. Se tu não der um nome para tua caderneta de poupança, ela não vai crescer, sabe? A gente tem que ter objetivos claríssimos para poupar. Não adianta a gente achar, tem que poupar, e aí a pessoa vai poupar. Não, ela tem que ter um objetivo, em primeiro lugar, muito claro, né? E aí tem que ter a persistência, e aí tem que ter a disciplina e o automonitoramento, né? Então, é muito difícil a gente mudar. E vamos entender por que é tão difícil. A nossa tendência, pessoal, do nosso cérebro é sempre optar por ações que exigem menor esforço. Tá? Essa é a lei da economia de esforços. Tá? O nosso cérebro também quer poupar energia. Quando a gente tem que ligar o nosso pensar lento, isso demanda uma energia muito grande para acionar o Spock. Por isso que ele também é conhecido na literatura como o nosso sistema preguiçoso. Tá? Então, a gente tenta fazer tudo com o nosso Homer mesmo. Tá? Só que a gente tem que estar muito consciente disso para conseguir mudar. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que estar com isso claro. Né?
o protagonista da cena sempre é o Homer Simpson. Quando a gente fala em mudança de comportamento, e aí a gente está falando para um mercado de seguros, a gente tem que entender que a gente precisa fazer com que as pessoas mudem um comportamento de quererem gratificação imediata, né? Sim, a gente tem que fazer um certo sacrifício, né? Para poupar, para poder ter um pouco mais lá na frente, daqui um pouquinho, né? Para a gente ter benefícios futuros, né? Só que isso gera uma sensação, muitas vezes, desconfortável, né? Se a gente for parar para pensar, quem já teve que fazer dieta ou para perder peso, ou para daqui um pouquinho um problema de saúde, colesterol, adianta tu só parar de comer as coisas que são erradas? Organizar a geladeira, isso é a primeira coisa que a gente ouve de dica, né? Reorganiza a tua geladeira, não pode ter aquilo que tu não pode comer dentro da geladeira, ok, tu vai lá, coloca ela toda nos trinques. Adianta só fazer isso? Não, porque daí a gente também tem que cuidar com o outro lado, que é o de ter gasto energético, né? Então, assim, a gente tem que mudar hábito, a gente tem que fazer alguma atividade física, né? Adianta isso? E os imprevistos? Quando eu tenho aquela festa de aniversário, aquele casamento para ir, quais são as estratégias que eu tenho para os imprevistos? Porque senão meu plano afunda na primeira festa. Então, é uma série de comportamentos que a gente tem que entender e que a gente tem que reformular, né? Essa é a única fórmula que a gente tem em psicologia cognitiva comportamental, e ela nos diz o seguinte: todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento, ele é nada mais do que o resultado de tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente. Pensamento mais emoção é igual comportamento. Se a gente for pensar em educação financeira, e esse nome educação também eu acho um tanto quanto complicado, né? Porque se a gente parte do pressuposto, sim, todas as pessoas precisam ser educadas, a gente já viu que o nível de educação é bem baixo, né? Mas isso pode trazer um constrangimento, né? As pessoas não gostam de se sentirem deseducadas, né? Como se não tivessem conhecimento, né? Então, a gente teria que pensar num nome melhor, né? Quem sabe desenvolvimento financeiro, enfim, né? E também lembrar que planejamento não pode ser um planejamento qualquer, né? Ele tem que ser bem adequado, né? A gente, de vez em quando, tem que revisar esse planejamento, né? Porque, senão, a gente vai se frustrar lá na frente. Acabei do tempo. Pessoal, muito obrigada. De tudo que a doutora Luciana falou, alguns pontos relacionados com pesquisas que a gente foi efetuando ao longo dos anos, principalmente, foram mais de 80 pesquisas, para ver o comportamento das pessoas, notadamente das populações de mais baixa renda, porque naquela época a motivação era microseguro, tá? Então, como o termo microseguro foi ficando pejorativo, podia dar uma conotação pejorativa, então ele foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia as coisas continuam as mesmas, mas está surgindo, o termo que se usa hoje em dia é seguro inclusivo, que aí já abrange a pirâmide inteira também, porque tem muita gente fora do seguro lá no topo da pirâmide. Mas, enfim, essas pesquisas foram feitas muito voltadas a comunidades de baixa renda, seja em Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em lugares do Brasil, bairros proletários de cidades como Rio de Janeiro, Campinas, etc, etc. Tá? E um apanhado deles é o seguinte, que os maiores medos dessas pessoas eram doenças, doença foi citada por 33%, a falta de dinheiro para pagar a conta. Então, as soluções que as pessoas adotavam nesse termo era, primeiro, empréstimo comerciante, que era o nível 1, sabe, de instrumento para gerenciar o risco. O outro era empréstimo familiar, que não era muito bom, que qualquer festa nego lembrava na frente dos outros que o fulano estava devendo, não pagava. Agiota, banco e aumentar a carga horária via hora extra. Ninguém nunca pensou em instrumento de gerenciamento de risco como seguro, né? Mas as pessoas achavam que o valor de R$18 por mês era legal, era barato. E aí a gente passou a mostrar para ela e criar produtos, a gente, que eu digo, o mercado de seguros. Isso foi desenvolvido no primeiro projeto de educação financeira séria que teve no Brasil, em 2010,
2010, 2011, até conheci em 2012, que foi na favela, uma favela do Rio, Santa Marta, que é conhecido como Morro da Dona Marta, onde teve a primeira UPP, né, a Unidade de Polícia Pacificadora, que hoje está falido o conselho e tal. Mas ali foi feito esse negócio. E a CNSEG bolou um projeto de educação financeira para aquela comunidade, que é uma comunidade de 2.500 famílias, mais ou menos, ou seja, pequena, basicamente bem homogênea, e bem assim, localizada assim, em lugar sem muito transtorno possível. Né? Então, ganhou um seguro lá da Fundação Bill e Melinda Gates, foi citada hoje, junto com a OIT, que eles criaram lá uma entidade chamada Microinsurance Knowledge Facility, hoje em dia mudou de nome, mas enfim, era um prêmio assim, de $500 mil, e você pagava parte assim, como trabalho, etc, etc, e que foi um caso assim, de absolutamente sucesso. Isso precedeu essas semanas de educação financeira, né, que foi iniciada esse projeto aqui em 2014, com 120 mil ações, e agora na segunda-feira, na abertura aqui na Alameda Santos, o pessoal está falando que já quase 1.000 ações diferentes em todo o Brasil, sabe? Envolvendo Sebrae, esse tipo de coisa, escolas, etc, etc. Então, tem muita coisa para falar em relação a esse tipo de coisa, mas só em função do que a doutora havia falado. Nessa parte de procrastinação, ou seja, empurrar com a barriga, né? A educação financeira, ela serve assim, a maravilha, desde que seja um conceito repetitivo, colocado assim, em N lugares, em instâncias diferentes, utilizando mídias as mais diversas, etc. Né? Tem que inundar. Né? Porque abrange absolutamente todos os ramos, todos os produtos financeiros, naquele conceito de cortar custos, de você rever o que você está fazendo errado, rever o teu plano na Sky, rever o teu plano de TV a cabo, de celular para a família. Sabe, né, que está gastando muito, mas não faz nada. Mas você acaba não fazendo. Isso serve para a classe média, isso serve para a classe C menos para baixo também, porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone e tem um plano de celular, algum plano de recepção de dados que não funciona só com Wi-Fi, com certeza. Tá? Então, é aquela história de cortar a unha um pouquinho todo dia para não crescer muito. Então, é só esse recado. Tinha 1 milhão de informações diferentes aqui em relação a esses aspectos de educação financeira que a gente foi coletando ao longo do tempo. Mas é mais para aproveitar as palavras da Luciane, que ela colocou aqui em termos de conceitos. Em outra oportunidade, se for possível, tem muito material interessante, filminhos, etc, etc. Então é isso aí.